Quando ele sussurrou, Deus trabalha por caminhos misteriosos, senti seu hálito podre no meu rosto. Por 3 anos foi o sacrifício que meu próprio pai ofereceu ao altar. No fim, foi minha mão que enviou o diabo de volta ao inferno. Bom dia, meus queridos. Que alegria poder conversar com vocês hoje. Meu nome é Leonora Aparecida Brandão. Tenho 72 anos e moro aqui em Catalão, no sudeste de Goiás. Uma cidadezinha calorosa, com suas ruas floridas e gente de coração aberto. Nasci em Tefé, lá no interior do Amazonas, mas a vida me trouxe para cá há muitos anos e aqui fiz meu cantinho. Hoje em dia, meu maior prazer é caminhar pelas ruazinhas da cidade. Todo santo dia, lá pelas 5 da tarde, quando o sol já não está tão forte, calço meus tênis velhos e saio por aí, pensando na vida, observando as pessoas, as casas, as mudanças. É meu momento de reflexão, sabe? De conversar com meus pensamentos e fazer as pazes com meu passado. Comecei essa rotina depois que voltei para a vida normal. Foi meu jeito de me reencontrar, de sentir que ainda existia um mundo além dos muros, das grades, do confinamento que vivi. Cada passo que dou nas calçadas de Catalão é uma celebração da minha liberdade, da minha força de ter sobrevivido. Às vezes, paro na Praça Getúlio Vargas, sento num banco e fico olhando as crianças brincando, as mães vigiando, os pássaros cantando. Penso em como a vida é um ciclo, em como todos temos nossas lutas secretas, nossas dores escondidas. E fico feliz em ver que, apesar de tudo, a vida continua, o amor persiste, a esperança renasce. Estou gravando esse vídeo aqui da minha varanda, com o sino da igreja ao fundo. Se vocês prestarem atenção, dá para ouvir. Irônico, não é? Como hoje esse som me traz paz, quando um dia já me trouxe tanto terror. Mas isso é história para depois. Antes de continuar, queria pedir um favorzinho. Se você está gostando de me ouvir, aperta o botão de curtir e se inscreve no canal. Isso ajuda muito essa vovó aqui a continuar contando suas histórias. E me conta aqui nos comentários. De qual cidadezinha você está me assistindo? E em que horinha do dia encontrou esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço? Ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje vou contar uma história que guardei por muitos anos. Uma história sobre fé, sobre poder e sobre como às vezes a salvação vem das maneiras mais inesperadas. Nem sempre fui essa senhora tranquila que caminha pelas ruas contemplando a vida. Houve um tempo em que cada passo que eu dava era de puro medo. Nasci em Tefé em 1953, numa casa simples à beira do rio Solimões. Nossa cidade era um lugar isolado, onde os barcos eram mais importantes que as estradas e o tempo parecia correr mais devagar que as águas do grande rio. Éramos uma família conhecida por todos na cidade. Meu pai, Augusto Brandão, trabalhava como carpinteiro, especializado na construção de embarcações, mas o que realmente consumia seus dias era a devoção religiosa. Mamãe, Lindalva, vendia quitutes na feira, aqueles bolinhos de mandioca e tapioca que só as mãos amazônicas sabem fazer direito. Eu tinha 2 irmãos, Valdomiro, 4 anos mais velho, e Ivaneide, 3 anos mais nova que eu. Nossa casa era simples, de madeira sobre palafitas para proteger das cheias do rio. As paredes tinham santos pendurados por toda parte, obra do meu pai, que acreditava que quanto mais imagens sagradas, mais proteção teríamos. No quintal, tínhamos uma mangueira frondosa que era meu refúgio quando as coisas ficavam difíceis. Eu subia lá em cima e ficava observando o rio, sonhando com o dia em que poderia conhecer o mundo que existia além daquelas águas. A vida em Tefé, nos anos 50 e 60, não era fácil, principalmente para famílias simples como a nossa. A cidade vivia da pesca, do extrativismo, da pequena agricultura e do comércio fluvial. As tradições amazônicas eram fortes. Festa do Divino, Círio de Nossa Senhora, danças dos botos.
E a Igreja Católica era o coração de tudo isso, ainda mais numa região tão remota onde a palavra do padre era quase lei. Meu pai era o tipo de homem que tirava o chapéu e fazia o sinal da cruz toda vez que passava em frente à igreja. Acordava de madrugada todos os dias para rezar antes de ir para o estaleiro e nos obrigava a acompanhá-lo na missa dominical, sem exceções. Deus está vendo tudo, menina. Era o que ele sempre me dizia quando eu questionava algo. E eu acreditava. Como não acreditar? Era tudo o que eu ouvia desde que me entendia por gente. Minha infância foi dividida entre a escola municipal, as brincadeiras na beira do rio com as outras crianças e os afazeres domésticos que mamãe nos ensinava desde cedo. Gostava de pular na água, fazer barquinhos de papel e de contar histórias para as bonecas de palha que mamãe trançava para mim. A Joaninha, minha boneca preferida, me acompanhou por anos a fio. Era minha confidente, a única que sabia dos meus medos, dos meus sonhos, das minhas angústias infantis. Lembro bem do cheiro de peixe fresco que papai trazia do rio, do aroma dos bolos de macaxeira que mamãe assava, e do barulho da serrinha e do martelo de papai trabalhando nos barcos. Lembro também dos domingos de procissão, quando a cidade inteira se enfeitava e as pessoas vestiam suas melhores roupas para acompanhar os santos pelas ruas estreitas da cidade. Foi justamente numa dessas procissões que tudo começou a mudar. Eu tinha 11 anos quando um novo sacerdote chegou à nossa paróquia. Padre Jerônimo Albuquerque veio transferido de Manaus, precedido por uma reputação de homem santo e milagroso. Alto, de porte imponente e voz grave, ele parecia ter o poder de hipnotizar os fiéis com seus sermões sobre a salvação da alma e os perigos do pecado. Meu pai ficou completamente fascinado. Esse é um verdadeiro homem de Deus, dizia ele, com os olhos brilhando. Logo, estávamos participando de todas as atividades da igreja. Papai se tornou um dos principais colaboradores da paróquia, doando seu tempo, seu trabalho de carpintaria e o pouco dinheiro que tínhamos. É um investimento no céu, justificava ele para a mamãe, quando ela reclamava da mesa cada vez mais vazia. Eu notava algo estranho no jeito que o padre Jerônimo olhava para as crianças, especialmente para as meninas. Tinha um brilho nos olhos dele que me causava um frio na barriga. Mas quem era eu para questionar? Uma simples menina de 11 anos, numa cidade onde a palavra de um sacerdote era lei. Além disso, todos o admiravam tanto. Devia ser coisa da minha cabeça, imaginação de criança, como dizia minha mãe. No meu aniversário de 12 anos, recebi um presente inesperado. Padre Jerônimo apareceu em nossa casa para o jantar. Foi uma honra tão grande que mamãe preparou um tucunaré inteiro, o maior que papai tinha pescado naquela semana. Durante a refeição, ele não tirou os olhos de mim. Elogiou minha dedicação na catequese, minha voz no coro infantil e disse que eu tinha um dom especial para servir a Deus. Antes de ir embora, ele conversou a sós com meu pai na varanda. Vi pelos gestos que a conversa era séria. Papai balançava a cabeça, parecendo concordar com tudo. Quando o padre se foi, percebi uma mudança no semblante do meu pai. Parecia ao mesmo tempo preocupado e estranhamente satisfeito, como quem acaba de fechar um negócio importante. Naquela noite, não consegui dormir. Tinha uma inquietação no peito, um pressentimento ruim que não me deixava descansar. Abracei forte minha boneca Joaninha e chorei, sem entender direito o porquê. Era como se algo dentro de mim soubesse o que estava por vir, como se minha alma infantil pudesse pressentir que, a partir daquele dia, minha vida nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, enquanto ajudava a mamãe a lavar a louça, ouvi papai anunciar com orgulho: Leonora foi escolhida pelo padre Jerônimo para ajudar na casa paroquial. É uma bênção de Deus para nossa família. Mamãe deixou cair um prato que se espatifou no chão. O barulho da louça quebrando foi o som da minha infância se despedaçando para sempre. Foi assim que, aos 12 anos, minha vida tomou um rumo sombrio. 3 vezes por semana, depois da escola, eu tinha que ir à casa paroquial. Um compromisso sagrado, como dizia meu pai.
ajeitando minha roupa e me empurrando para fora de casa. Enquanto eu caminhava pelo centro de Tefé em direção à igreja, sentia como se estivesse indo para o matadouro. Cada passo era mais pesado que o anterior, e meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. A casa paroquial ficava nos fundos da igreja, uma construção de madeira pintada de branco, com uma varanda larga e janelas verdes. Para os fiéis que passavam, devia parecer um lugar de santidade. Para mim, era a entrada do purgatório. No começo, as tarefas eram simples: varrer o chão, lavar a louça, arrumar os livros na estante. Padre Jerônimo ficava sentado em sua poltrona, observando enquanto eu trabalhava. "Você é uma menina muito especial, Leonora", dizia ele. "Deus te escolheu para um propósito maior." Suas palavras me deixavam desconfortável, mas eu sorria timidamente e continuava meu trabalho. Em casa, as coisas começaram a mudar. De repente, havia mais comida na mesa. Papai apareceu com tecidos novos para mamãe fazer nossas roupas. Valdomiro ganhou material escolar que nunca tínhamos condições de comprar antes. E o mais surpreendente: meu pai foi convidado para construir um novo barco para a paróquia, um trabalho que seria muito bem pago. "Viu só como Deus recompensa os fiéis?", dizia meu pai durante o jantar, com um brilho estranho no olhar. "É por isso que temos que ser gratos ao Padre Jerônimo e fazer tudo o que ele pedir." Mamãe ficava calada, com os olhos baixos. Às vezes, quando papai não estava olhando, ela me fitava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era medo? Culpa? Impotência? Nunca soube ao certo. O que eu sabia é que ela também tinha medo do meu pai e de seu temperamento explosivo quando contrariado. Depois de um mês trabalhando na casa paroquial, as coisas pioraram. Padre Jerônimo começou a pedir que eu ficasse depois do horário para tarefas especiais. A primeira vez foi quando ele me pediu para ajudar a organizar sua coleção de santinhos. Estávamos sozinhos em seu escritório, com a porta fechada. "Venha mais perto, filha", ele disse, indicando o espaço ao lado dele na cadeira. O cheiro de incenso e água de colônia me enjoava. "Vamos rezar juntos para agradecer a Deus por ter te trazido até mim." Ele pegou minha mão e a colocou sobre a Bíblia. Suas mãos eram frias e úmidas, como a pele de um peixe morto. Enquanto ele rezava, seus dedos começaram a acariciar meu pulso, subindo pelo braço. Fiquei paralisada, sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo que havia algo muito errado. "Isto é um segredo sagrado entre nós e Deus", ele sussurrou ao terminar a oração. "Se você contar a alguém, estará traindo a Deus e condenando sua família ao inferno." Voltei para casa naquele dia com uma sensação de sujeira que nenhum banho podia lavar. Não contei a ninguém. Como poderia? Meu pai acreditava que o padre era quase um santo. Minha mãe, embora desconfiada, estava presa em seu próprio silêncio. E eu, uma menina de 12 anos criada para obedecer e respeitar os mais velhos, especialmente os homens de Deus, não tinha palavras para descrever o que estava acontecendo. As semanas seguintes foram um pesadelo crescente. Cada visita à casa paroquial trazia um novo limite ultrapassado, um novo toque indesejado, uma nova violação disfarçada de bênção especial. O padre Jerônimo dizia que estava me purificando, me preparando para servir a Deus de maneira especial, que eu era uma escolhida, que tudo aquilo era uma honra. Eu começava a me desintegrar por dentro. Na escola, minhas notas caíram. Parei de brincar com as outras crianças. Não conseguia mais dormir direito. Tinha pesadelos terríveis em que estava me afogando no rio, enquanto todos na margem apenas observavam, inclusive meus pais. Comecei a me isolar, a falar cada vez menos. "O que está acontecendo com você, menina?", perguntou minha mãe uma noite, enquanto me ajudava a lavar o cabelo. "Você parece um fantasma andando por aí." Quis contar. Meu Deus, como eu quis contar. As palavras estavam ali, na ponta da língua. Mas então me lembrei das ameaças do padre, do inferno que esperava os traidores e principalmente da felicidade do meu pai com as novas oportunidades que estávamos recebendo. "Nada, mãe." "Só cansada dos estudos", respondi,
engolindo as lágrimas junto com a verdade. Houve uma tarde, no entanto, que marcou o momento em que algo dentro de mim começou a mudar. Era um dia de chuva forte, daquelas que caem sem trégua na Amazônia. Eu estava na casa paroquial, ajudando a secar o chão que tinha molhado por causa de uma goteira. O padre Jerônimo estava mais agitado que o normal. Tinha bebido vinho durante o almoço. Leonora, ele chamou de seu quarto. Preciso de sua ajuda aqui. Ai, entrei no quarto tremendo, já sabendo o que me esperava, mas naquele dia foi pior, muito pior. Ele estava diferente, mais agressivo, exigindo coisas que eu nem compreendia direito. Quando tentei recusar, ele agarrou meu braço com força. Você acha que pode dizer não a mim? Ele sussurrou com raiva. Eu sou a voz de Deus nesta cidade. Seu pai me deu você como oferta. Você é minha agora, entendeu? Aquelas palavras, seu pai me deu você como oferta, foram como um raio que me atingiu. Não era só o padre. Meu próprio pai sabia. Ele sabia e tinha permitido. Tinha me vendido por favores e dinheiro. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi apenas minha inocência ou minha fé. Foi minha resignação. O medo continuou, mas agora havia outra coisa junto dele. Uma raiva pequena e silenciosa, mas firme como a correnteza dos Solimões, começou a crescer. Minha mãe está me esperando, consegui dizer entre soluços. Ela vai desconfiar se eu demorar mais. Ele me soltou com um empurrão. Vá, mas volte amanhã. E lembre-se, se você contar a alguém, não será apenas você que vai sofrer. Tenho pessoas na cidade que fariam qualquer coisa por mim. Qualquer coisa. Pense na sua mãezinha e na sua irmãzinha. Saí correndo na chuva, sem me importar em ficar encharcada. A água lavava minhas lágrimas, mas não minha vergonha. Corri até não poder mais, até chegar na margem do rio, onde ninguém podia me ver. Gritei para as águas turbulentas, um grito que ninguém ouviu, mas que marcou o momento em que decidi que, de alguma forma, aquilo teria que acabar. Naquela noite, escondida debaixo da cama, comecei a escrever num caderno velho. Anotei tudo: datas, horas, o que acontecia, o que ele dizia, o que me forçava a fazer. Escrevi sobre os presentes que meu pai recebia em troca. Escrevi sobre as ameaças. Era meu único testemunho, minha única prova. Escondi o caderno num buraco que fiz no assoalho, debaixo da minha cama. No dia seguinte, meu pai anunciou a grande notícia. Graças à intervenção do padre Jerônimo, ele tinha conseguido um contrato para construir 3 barcos grandes para um comerciante rico de Manaus. Seria o maior trabalho de sua vida, aquele que finalmente tiraria nossa família da pobreza. E tudo isso graças à sua dedicação na casa paroquial, disse ele, passando a mão no meu cabelo com um orgulho que me deu náuseas. Continue assim, filha. Você está sendo uma bênção para esta família. Foi quando entendi completamente. Eu tinha sido vendida. Meu corpo, minha infância, minha dignidade, tudo trocado por barcos e dinheiro. Meu próprio pai tinha fechado esse acordo diabólico e estava feliz com isso. Olhei para minha mãe, buscando algum sinal de que ela entendia o que estava acontecendo, mas ela apenas desvia o olhar, fingindo estar ocupada com a comida. O silêncio dela foi a última traição. Os meses seguintes foram um pesadelo sem fim. O que começou como 3 visitas por semana, logo se transformou em 5. O padre Jerônimo tinha convencido meu pai de que eu precisava de formação espiritual intensiva. Para o resto da cidade, eu era a menina abençoada que recebia instrução direta do pároco. Que honra, diziam as senhoras após a missa, dando tapinhas nas minhas costas. Se elas soubessem... A cada dia, minha alma se encolhia um pouco mais. Em casa, eu me tornava um fantasma, presente no corpo, ausente em espírito. Parei de sorrir, parei de cantar, parei até de chorar, pois as lágrimas já não aliviavam nada. Meu único consolo era aquele caderno velho onde eu continuava a registrar tudo, escrevendo à luz de velas depois que todos dormiam.
O abuso piorava constantemente. Padre Jerônimo já não se contentava com os momentos na casa paroquial. Começou a me chamar durante a noite, mandando o sacristão bater em nossa porta com algum pretexto urgente. O padre precisa da ajuda de Leonora para organizar os materiais do batismo de amanhã. O padre precisa que Leonora ajude a preparar as velas para a novena. E lá ia eu, arrastada pela mão firme do meu pai, que nunca questionava esses chamados noturnos. Uma noite, tentei resistir. Estou passando mal, pai. Menti, agarrada aos lençóis da minha cama. Acho que comi algo estragado. A resposta veio na forma de um tapa que ardeu em minha face por horas. Nunca se nega um chamado do homem de Deus, vociferou ele. Levante-se agora mesmo, ou vai se arrepender. Minha mãe assistia a tudo da porta do quarto, os olhos baixos, as mãos tremendo. Ela sabia, tenho certeza que sabia. Mas o medo que ela tinha do meu pai, somado ao respeito cego pela igreja, a mantinha em silêncio. Um silêncio que gritava em meus ouvidos. O pior, porém, foi o isolamento. Aos poucos, o padre começou a controlar com quem eu podia falar. Primeiro foram minhas amigas da escola, meninas mundanas que podem desviar você do caminho santo, ele dizia. Depois, até meus próprios irmãos. Você precisa se concentrar nos estudos religiosos. Por fim, até o contato com minha mãe passou a ser limitado. Uma verdadeira serva de Deus deve aprender a se desprender dos laços terrenos. Quando completei 14 anos, eu já vivia num mundo à parte. Ia à escola, mas não podia conversar com ninguém. Voltava para casa, mas não podia participar das conversas familiares. E passava cada vez mais tempo na igreja e na casa paroquial, sob o jugo daquele homem que usava o nome de Deus para satisfazer seus desejos mais sórdidos. O dinheiro continuava chegando para minha família. Meu pai prosperava com seus contratos de construção naval, agora não apenas em Tefé, mas nas cidades vizinhas. Nossa casa ganhou um segundo andar, móveis novos até uma geladeira, luxo raro naquela época e lugar. Meu irmão Valdomiro foi mandado para estudar em Manaus, em um bom colégio. Minha irmã Ivaneide ganhava vestidos novos e sonhava com uma máquina de costura própria. Tudo isso ao custo da minha infância roubada, da minha inocência destruída. Uma manhã, acordei enjoada. Corri para fora de casa e vomitei atrás de uma árvore. Nos dias seguintes, o enjoo continuou. Minha mãe notou, mas não disse nada. Foi a velha Dona Ercília, nossa vizinha que vendia ervas medicinais, quem confirmou o que eu já suspeitava com terror. "Menina, você está esperando criança", ela disse em voz baixa, depois de examinar meus olhos, minha pele, meu pulso. De quanto tempo não sei dizer, mas não deve passar de 2 meses. O mundo desabou. Eu, com 15 anos recém-completados, carregava no ventre o fruto daquele horror. Por um momento, pensei em correr para o rio e me atirar nas águas profundas dos Solimões. Seria um segundo de coragem e depois paz eterna. Mas algo me deteve. Talvez o instinto de sobrevivência. Talvez a esperança de que aquela situação impossível finalmente forçaria uma mudança. Naquela noite, reuni toda a coragem que me restava e procurei o padre Jerônimo sozinha. Encontrei-o na sacristia, organizando os paramentos para a missa do dia seguinte. "Padre", eu disse, minha voz quase sumindo, "preciso lhe contar uma coisa." Ele se virou, seu rosto uma máscara de falsa bondade. "O que foi, minha filha?" "Estou grávida." As palavras caíram entre nós como pedras. Vi seu rosto mudar, a máscara de santidade se desintegrando para revelar algo monstruoso por baixo. Primeiro veio a surpresa, depois a raiva, e finalmente um cálculo frio que era ainda mais assustador. "Você tem certeza?" ele perguntou, a voz controlada agora. Assenti, incapaz de falar mais. Ele ficou em silêncio por um longo momento, andando de um lado para o outro da sacristia. Então, aproximou-se de mim com um sorriso que me gelou até os ossos. "Isso é um presente de Deus", ele disse, sua voz suave como veludo venenoso. "Um milagre. A prova da bênção divina sobre nosso
Trabalho conjunto. Fiquei atônita. Não era essa a reação que eu esperava. Pensei que ele ficaria furioso, que me ameaçaria, mas não que transformaria aquilo numa espécie de evento divino. Vou contar ao meu pai, consegui dizer, encontrando uma coragem que não sabia que ainda tinha. Vou contar a todos o que você tem feito comigo. Foi então que vi seu verdadeiro rosto. A expressão serena desapareceu, substituída por uma fúria gelada que distorceu seus traços. Você acha mesmo que pode me ameaçar? Ele sibilou, agarrando meu braço com força. Eu não sou apenas um padre, Leonora. Sou o representante de Deus nesta cidade. Tenho um círculo de fiéis leais que fariam qualquer coisa por mim. Qualquer coisa. Ele apertou mais meu braço, causando uma dor aguda. Se você abrir a boca, não só você, mas toda a sua família sofrerá um acidente lamentável. Talvez um incêndio na casa nova de vocês durante a noite. Ou talvez seu pai tenha um problema com o barco no meio do rio. Acidentes acontecem o tempo todo na Amazônia, não é mesmo? Meu sangue gelou. Não era uma ameaça vazia. Em uma cidade pequena como Tefé, onde o padre era praticamente uma autoridade, ele realmente tinha poder para fazer mal à minha família. Quanto à criança, ele continuou, sua voz agora suave novamente. Isso pode ser resolvido. Conheço pessoas em Manaus que podem cuidar disso discretamente. Entendi o que ele queria dizer. A criança seria eliminada, assim como qualquer prova do que ele tinha feito. Agora vá para casa e não comente sobre isso com ninguém. Vou conversar com seu pai amanhã e explicar que você precisa de um retiro espiritual especial em Manaus por algumas semanas. Quando voltar, tudo estará resolvido. Saí da sacristia em estado de choque. A chuva caía forte lá fora, mas eu mal a sentia enquanto caminhava sem rumo pelas ruas de Tefé. Estava encurralada. Se contasse a verdade, arriscava a vida da minha família. Se me calasse, perderia não apenas a criança que carregava, mas também o último fio de dignidade que me restava. Em desespero, resolvi tentar uma última coisa: contar a meu pai. Talvez, diante da notícia da gravidez, sua consciência despertasse. Talvez o amor paternal falasse mais alto que a ambição e o fanatismo religioso. Cheguei em casa encharcada e trêmula. Meu pai estava sozinho na sala, trabalhando em um projeto para um novo barco. Mamãe e Ivaneide tinham ido visitar uma tia doente. Pai, chamei, minha voz mal saindo. Preciso lhe contar uma coisa importante. Ele ergueu os olhos dos desenhos espalhados na mesa. O que foi agora, menina? Estou ocupado. Respirei fundo e disse, as palavras atropelando umas às outras. Estou grávida, pai, do padre Jerônimo. Ele tem me forçado a fazer coisas. Coisas ruins desde que comecei a ajudar na casa paroquial. Por favor, pai, você precisa me ajudar. O silêncio que se seguiu foi o mais doloroso da minha vida. Vi o rosto do meu pai passar por uma sucessão de emoções, surpresa, confusão e, finalmente, uma expressão que nunca esquecerei. Não de indignação pela minha situação, mas de preocupação com as consequências para ele mesmo. Você já contou isso a mais alguém? Foi sua primeira pergunta. Aquilo me atingiu como um golpe. Não como isso aconteceu, ou quem te machucou, mas quem mais sabe? Não, só ao padre. E respondi, já sentindo que tinha cometido um erro terrível. Meu pai se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Você está mentindo, querendo manchar a reputação de um homem santo. Como se atreve? Pai, não estou mentindo. Por favor, acredite em mim. Ele se aproximou com o dedo em riste. O padre Jerônimo me contou que isso poderia acontecer. Ele disse que o demônio poderia tentar usar você contra ele, que você poderia inventar histórias para tentar arruiná-lo. E eu não acreditei. Meu mundo desabou. O padre tinha se antecipado, já preparando meu pai para essa possibilidade. Ele já me contou sobre a gravidez, continuou meu pai, surpreendendo-me. Me disse que você havia confessado a ele que estava se encontrando com um rapaz da cidade às escondidas. Que desgraça você trouxe para esta família! Fiquei sem palavras.
O padre tinha não só previsto minha confissão ao meu pai, como já havia inventado uma história alternativa para explicar a gravidez. Pai, isso não é verdade. Não existe rapaz nenhum. Silêncio! Ele gritou, erguendo a mão como se fosse me bater. O padre Jerônimo me contou tudo. Disse que, apesar do seu pecado, ele está disposto a nos ajudar, que vai te mandar para um lugar em Manaus, onde você poderá ter essa criança longe dos olhos da cidade e depois entregá-la para a adoção. É mais do que você merece. Percebi então a extensão do meu desamparo. Meu próprio pai não apenas sabia o que estava acontecendo, mas escolhia acreditar nas mentiras do padre em vez da própria filha. O homem que deveria me proteger estava mais preocupado em preservar seus contratos lucrativos e sua posição na comunidade religiosa. Amanhã mesmo você vai pedir perdão ao padre pelo que disse dele. E depois vamos arranjar sua ida para Manaus, antes que sua vergonha se torne visível. Aquela noite, deitada em minha cama, chorei até não ter mais lágrimas. Estava completamente sozinha. Ninguém acreditaria em mim contra a palavra do padre. Ninguém me ajudaria. A cidade inteira o via como um santo. Minha própria família tinha me abandonado. Foi então que uma certeza cresceu dentro de mim, junto com aquela criança indesejada. Eu precisava encontrar uma saída. Não apenas por mim, mas por aquele ser inocente que não pediu para nascer dessa forma. Eu não permitiria que meu filho ou filha fosse resolvido por pessoas em Manaus. Nem aceitaria que crescesse naquele ciclo de abuso e silêncio. Se ninguém mais faria justiça, então caberia a mim encontrar um caminho. Peguei meu diário e escrevi longamente à luz de uma vela. Não apenas os fatos, mas meus sentimentos, meus medos, minhas decisões. Aquele caderno seria meu testemunho, minha única prova contra um sistema que protegia os poderosos e silenciava os fracos. Na manhã seguinte, com os olhos inchados, mas o coração determinado, comecei a planejar minha fuga daquele inferno. Nos dias que se seguiram, vivi em um estado de calma forçada. Por fora, parecia ter aceitado meu destino. Pedi perdão ao padre Jerônimo pela mentira, como meu pai exigiu, e fingi estar resignada com a ideia de ir para Manaus. Por dentro, no entanto, uma tempestade se formava. Enquanto esperava os preparativos para minha partida, continuei indo à casa paroquial. O padre, talvez sentindo-se mais seguro após ter convencido meu pai de sua versão dos fatos, tornou-se ainda mais audacioso e cruel. Parecia extrair prazer do meu desamparo, do meu silêncio forçado. Vê como é inútil lutar contra mim? Ele sussurrava, seu hálito de vinho em meu rosto. Deus me colocou em posição de poder para um propósito. Nem mesmo sua família acreditaria em você contra mim. A cada humilhação, algo endurecia dentro de mim. Não era apenas raiva, era uma determinação fria e calculista que eu nunca soube que existia. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. A rotina do padre, onde guardava suas chaves, quando bebia, quem o visitava. Uma noite, enquanto limpava seu escritório, notei algo que me fez congelar. Uma gaveta entreaberta com um envelope cheio de dinheiro. Ao lado, um livro de registros. Fingindo organizar os papéis, dei uma olhada rápida. Era um registro detalhado de doações e favores, uma contabilidade sórdida de como o padre Jerônimo comprava lealdades e silêncios. Reconheci o nome do meu pai, entre muitos outros, com valores anotados e datas precisas. Aquilo não eram doações para ir na igreja. Era um esquema de corrupção disfarçado de caridade. Naquela mesma noite, aconteceu o que eu chamarei para sempre de a gota d'água. O padre tinha bebido mais que o habitual durante o jantar. Estávamos sozinhos na casa paroquial, pois o sacristão tinha ido visitar um parente doente. Tenho novidades sobre sua viagem, ele disse, servindo-se de mais vinho. Está tudo arranjado para daqui a 2 semanas. Você vai para a casa de umas freiras em Manaus que cuidam de casos como o seu. Assenti em silêncio, de olhos baixos, como havia aprendido a fazer. Quanto à criança, continuou ele,
com uma indiferença que me gelou. Não se preocupe. As freiras têm médicos que sabem como lidar com isso discretamente. Não haverá criança quando você voltar. Aquelas palavras me atingiram como um golpe físico. Até então, ainda alimentava da esperança de que, talvez, pudesse fugir antes de chegar a Manaus e encontrar um lugar onde criar meu filho longe de tudo aquilo. Mas o plano nunca tinha sido me enviar para ter a criança. Era para me forçar a abortar. Não. A palavra escapou dos meus lábios antes que eu pudesse contê-la. O padre ergueu as sobrancelhas, surpreso pela minha súbita ousadia. O que você disse? Não vou deixar que matem meu filho, repeti, agora olhando diretamente em seus olhos. Ele colocou o copo de vinho sobre a mesa com força, derramando um pouco do líquido vermelho que parecia sangue sob a luz fraca. Você não tem escolha, menina tola. Acha que pode decidir alguma coisa? Seu pai já concordou. Tudo está arranjado. É meu corpo, meu filho. Insisti, uma coragem desesperada tomando conta de mim. O que se seguiu foi o pior ataque que já sofri. O padre veio para cima de mim com uma fúria que transformou seu rosto em algo irreconhecível. Agarrou meus cabelos, arrastou-me pelo chão, gritando blasfêmias que nunca imaginei ouvir da boca de um suposto homem de Deus. Quando tentei me defender, ele me esmurrou no rosto, na barriga. Você acha que esta criança significa algo? Gritou ele, enquanto eu me encolhia no chão, protegendo minha barriga com as mãos. É apenas a evidência do seu pecado. Ninguém nunca vai acreditar que fui eu. Todos vão pensar que você se deitou com qualquer vagabundo da cidade. Ele me chutou nas costas, fazendo-me gritar de dor. Eu devia ter imaginado que uma índia suja como você só traria problemas. Devia ter escolhido outra. Mas agora vou garantir que você nunca mais abra essa boca para me acusar. Ele pegou um crucifixo pesado de bronze da mesa e ergueu-o sobre minha cabeça. Naquele momento, tive certeza de que ia morrer ali mesmo, no chão frio da casa paroquial, eu e meu filho não nascido. Foi então que algo aconteceu. Um barulho na porta da frente fez o padre se deter. Alguém batia insistentemente. Padre Jerônimo, o senhor está aí? É urgente. Era a voz de um homem que eu não reconheci. O padre hesitou, olhando da porta para mim, o crucifixo ainda erguido. Maldição! Murmurou ele, baixando a arma improvisada. Não terminamos ainda. Ele me arrastou até um quartinho de despensa nos fundos da cozinha e me empurrou para dentro. Fique quieta como um rato morto se quiser continuar viva, ameaçou antes de trancar a porta. Ouvi seus passos se afastando, depois o som da porta da frente se abrindo, vozes abafadas conversando. Não conseguia distinguir o que diziam, mas parecia algo urgente. Naquela despensa escura, sentindo o gosto de sangue na boca, com dores por todo o corpo, tive a noite mais longa e transformadora da minha vida. Encolhida entre sacos de farinha e latas de óleo, chorei silenciosamente, até não ter mais lágrimas. Depois, veio uma espécie de clareza, como se alguém tivesse acendido uma luz no meio da escuridão. Vi com perfeita nitidez o que o futuro reservava. Ou eu morreria nas mãos daquele homem, ou morreria por dentro, em alguma clínica clandestina de Manaus, após perder meu filho. Não havia escapatória dentro do sistema que me aprisionava. Ninguém me ajudaria. Não meu pai, não minha mãe, não as autoridades que viam o padre como um santo. Foi ali, naquela despensa escura, que a menina assustada morreu e nasceu outra pessoa. Alguém que não esperaria mais por ajuda ou misericórdia. Alguém que faria o que fosse preciso para sobreviver e proteger a vida que carregava. Não sei quanto tempo fiquei trancada ali. Horas, talvez. Ouvi o padre retornar em algum momento, falar com alguém, depois silêncio. Pensei que ele viria terminar o que havia começado, mas a porta da despensa permaneceu trancada. Talvez ele quisesse me deixar ali para pensar no meu comportamento, ou talvez estivesse ocupado demais com a emergência que o havia chamado. No meio da madrugada, ouvi sons de passos, vozes abafadas, a porta da frente se abrindo e fechando. Depois,
silêncio novamente. Exausta, acabei adormecendo no chão frio. Acordei com o barulho da chave girando na fechadura. A porta se abriu, revelando o padre Jerônimo. Estava sóbrio agora, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Você me deixou muito decepcionado, Leonora, disse ele, em um tom calmo que era mais assustador que seus gritos. Mas sou um homem de Deus e sei perdoar. Vou te dar mais uma chance. Ele estendeu a mão para me ajudar a levantar, como se não tivesse tentado me matar horas antes. Aceitei a ajuda, não por confiança, mas porque mal conseguia ficar de pé sozinha. Vá para casa agora, ele ordenou. Limpe-se, descanse. E lembre-se, uma palavra sobre o que aconteceu aqui ontem, e não será apenas você que sofrerá. Caminhei para casa como um autômato, sentindo dores em cada parte do corpo. Meu rosto estava inchado e temi que meus pais fizessem perguntas. Mas quando cheguei, ninguém sequer notou meu estado. Meu pai estava ocupado com seus desenhos de barcos, minha mãe cozinhava, minha irmã brincava no quintal. Era como se eu fosse invisível. Ou talvez eles simplesmente tivessem escolhido não ver. Subi para meu quarto, lavei o sangue do rosto e dos braços e deitei na cama, encarando o teto. Não chorei mais. As lágrimas haviam secado junto com minhas últimas esperanças de ajuda. Em vez disso, comecei a planejar. Primeiro, precisava de dinheiro para fugir. Impossível pegar em casa. Meu pai contava cada centavo. Então, lembrei do envelope no escritório do padre. Ele devia a mim muito mais que dinheiro, mas aquilo seria um começo. Segundo, precisava de provas concretas contra ele, caso minha fuga não desse certo. Meu diário já continha muitos detalhes, mas aquele livro de registros que vi no escritório seria a prova definitiva do esquema de corrupção. Terceiro, e mais importante, precisava de uma arma. Não para fugir. Sabia que seria encontrada rapidamente em qualquer cidade da região, onde o braço da igreja alcançava. A arma era para outra coisa. Uma coisa que tinha começado a tomar forma em minha mente durante aquelas horas na despensa escura. Nos dias seguintes, fingi uma submissão total. Pedi perdão ao padre novamente, aceitei a ideia da viagem para Manaus, mostrei-me arrependida e resignada. A cada humilhação, sorria e baixava a cabeça. Por dentro, no entanto, cada insulto, cada abuso, cada mentira alimentava o fogo frio da minha determinação. Comecei a preparar o terreno. Descobri onde o sacristão guardava a chave reserva da casa paroquial. Mapeei mentalmente cada canto do escritório do padre. Observei seus horários, suas rotinas. Uma semana depois do incidente, enquanto limpava a sacristia, encontrei o que procurava. Um bisturi afiado no kit de primeiros socorros que ficava guardado num armário. O padre tinha mencionado uma vez que aquele kit era de quando ele serviu como capelão em um hospital em Manaus. Escondi o bisturi dentro da minha roupa e o levei para casa, ocultando-o no mesmo lugar onde guardava meu diário, sob uma tábua solta do assoalho. Faltavam apenas 5 dias para minha partida para Manaus, quando tive um sonho tão vivido que parecia mais uma visão. Sonhei com minha avó paterna, uma mulher indígena que mal cheguei a conhecer, mas de quem meu pai raramente falava, talvez envergonhado de suas origens. No sonho, ela estava de pé à beira dos Solimões, usando roupas tradicionais que nunca a vi usar em vida. Ela não disse nada, apenas apontou para a água e depois para mim, como se indicasse um caminho. Acordei com uma certeza absoluta. Não podia esperar mais. Precisava agir naquela mesma noite. Era uma quinta-feira, dia em que o padre costumava receber o vigário de uma paróquia vizinha para jantar e jogar cartas. Eles sempre bebiam bastante, e a reunião terminava tarde. O sacristão tinha permissão para ir dormir mais cedo nesses dias, deixando o padre e seu convidado sozinhos. Saí de casa sorrateiramente depois que todos dormiram, levando apenas meu diário e o bisturi escondidos na roupa. A noite estava escura, sem lua, como se até o céu conspirasse ao meu favor. Cheguei à igreja por volta das 11 da noite. Como previsto, o vigário visitante já tinha ido embora. Seu barco não estava mais atracado no pequeno pier.
As luzes da casa paroquial ainda estavam acesas, o que significava que o padre ainda estava acordado. Usando a chave que tinha observado o sacristão esconder sob uma pedra perto da porta dos fundos, entrei silenciosamente na casa. Podia ouvir o padre andando na sala, provavelmente arrumando as coisas após a visita. Meu plano era simples: entrar no escritório, pegar o dinheiro e o livro de registros e depois confrontar o padre. Não para negociar. Eu sabia que era tarde demais para isso, mas para acabar com tudo de uma vez por todas. O escritório estava trancado, mas eu já havia previsto isso. Semanas antes, tinha observado onde o padre guardava a chave, em um vaso de planta perto da porta. Abri a porta com cuidado, entrei e fechei-a atrás de mim sem fazer barulho. Trabalhando rapidamente a luz fraca que vinha da janela, encontrei o envelope com dinheiro e o livro de registros exatamente onde os tinha visto antes. Guardei-os dentro da roupa e estava prestes a sair quando ouvi passos se aproximando. A porta se abriu abruptamente e lá estava ele, o padre Jerônimo, parecendo surpreso e então furioso ao me ver ali. "O que você está fazendo aqui, sua pequena ladra?" vociferou ele, avançando para mim. Não recuei, não tremi. Algo tinha mudado dentro de mim. Onde antes havia medo, agora havia apenas uma calma glacial. "Vim buscar o que é meu", respondi, minha voz mais firme do que jamais havia sido. Ele olhou para o lugar onde guardava o dinheiro e percebeu o que eu tinha feito. "Você vai devolver isso agora mesmo e depois vai rezar por perdão até seus joelhos sangrarem", gritou, agarrando meu braço com força. Foi nesse momento que tirei o bisturi do bolso e o apontei para ele. A lâmina brilhou na penumbra. O padre deu uma risada de desprezo. "O que você pensa que vai fazer com isso? Me matar? Você não tem coragem. Você é apenas uma menina estúpida que ninguém vai acreditar." "Não sou mais aquela menina", respondi, sentindo uma estranha paz me envolver. "Você destruiu aquela menina. O que está na sua frente agora é outra coisa." Ele deve ter visto algo em meus olhos, porque sua expressão mudou. O desprezo deu lugar a uma sombra de dúvida, talvez até medo. "Pense bem no que vai fazer", disse ele, recuando um passo. "Se me machucar, será caçada como um animal, nunca terá paz." "Já vivo sem paz há 3 anos", respondi. "Mas isso acaba hoje." O que aconteceu a seguir ficou gravado na minha memória com uma clareza dolorosa. O padre tentou me desarmar, avançando rapidamente. Houve uma luta. Ele era mais forte, mas eu estava lutando não apenas por mim, mas pelo meu filho não nascido. Por todas as meninas que poderiam vir depois de mim. Em algum momento durante a luta, o bisturi encontrou seu caminho até o pescoço dele. Não foi um golpe planejado, mas quando vi o sangue jorrando, não senti remorso. Não senti nada além de alívio. "Você vai para o inferno", ele balbuciou, agarrando o pescoço, o sangue escorrendo entre seus dedos. "Se for, você estará lá me esperando", respondi, assistindo enquanto ele caía de joelhos. Naquela noite, na casa paroquial em Tefé, eu não fui como a ovelha que ele esperava. Fui como o anjo da morte. Ele achou que eu estava ali para servir. Eu estava ali para cobrar a dívida. Apenas um de nós saiu daquela sala vivo. Após aquela noite fatal, tudo aconteceu como em um sonho turvo. Lembro-me de ter sentado na igreja vazia, o livro de registros e meu diário no colo, o bisturi ainda manchado de sangue na mão, e esperado. Não tentei fugir. Para onde iria? Uma menina de 15 anos, grávida, sem dinheiro ou conexões além daquela cidade? Além disso, uma parte de mim queria que a verdade viesse à tona, mesmo que eu tivesse que pagar um preço alto por isso. Foi o sacristão seu Nogueira quem me encontrou na manhã seguinte. O pobre homem quase teve um ataque quando entrou na igreja para preparar a missa e me viu sentada no primeiro banco, imóvel como uma estátua. Mais chocado ainda ficou quando lhe disse, com uma calma surreal: "O padre Jerônimo está morto no escritório. Fui eu quem o matei." Ele correu para verificar e voltou pálido, fazendo o sinal da cruz repetidamente. "Meu Deus, menina, o que você fez?"
O que ninguém mais faria por mim, respondi simplesmente. Seu Nogueira, apesar do choque, foi a primeira pessoa em anos a realmente olhar para mim. Não com julgamento, não com raiva, mas com uma mistura de horror e... poderia ser compreensão? Ele notou meu rosto ainda inchado dos golpes, meus braços marcados, o estado quase catatônico em que me encontrava. Fique aqui, disse ele após um longo momento. Vou chamar a polícia. Concordei com um aceno. Onde mais eu iria? As horas seguintes foram um borrão de uniformes, perguntas, exclamações de horror. O delegado Irineu Fonseca, um homem sério de bigode grosso, tentou entender o que tinha acontecido. A princípio, como esperado, ninguém acreditou na minha história. Como poderia um homem santo como o padre Jerônimo fazer tais atrocidades? Foi quando entreguei meu diário e o livro de registros que as coisas começaram a mudar. Leia, disse ao delegado, apontando para o diário. Cada data, cada detalhe do que ele fez comigo por 3 anos. E depois vejo o outro livro, onde ele anotava quanto pagava ao meu pai e a outros homens da cidade por seus silêncios e favores. O delegado, relutante, começou a folhear os documentos. Vi seu rosto mudar à medida que lia, de ceticismo a choque, depois a uma raiva contida. Isso é muito grave, disse ele finalmente, fechando o diário. Se for verdade. É verdade. E há mais, respondi, colocando a mão sobre minha barriga. Estou grávida dele. Podem verificar quando quiserem. E ele ia me mandar para Manaus para se livrar do bebê e das provas. Foi assim que, em vez de ser imediatamente jogada numa cela, fui levada a um médico para exames. O Dr. Mendonça, vindo de Manaus especialmente para o caso, confirmou não apenas a gravidez, mas também os sinais de abusos prolongados e as marcas recentes de agressão. Seu relatório foi outro prego no caixão da reputação do padre Jerônimo. Enquanto isso, o livro de registros produzia seus próprios terremotos. O delegado, agindo com uma integridade que não esperava encontrar, iniciou investigações discretas sobre os nomes listados no livro, inclusive meu pai. Descobriram um esquema de corrupção que ia muito além do que eu imaginava. Desvio de doações, extorsão, falsificação de documentos. Meu pai foi preso 3 dias depois de mim. Quando nos encontramos na delegacia, ele não podia nem me olhar nos olhos. Sua vergonha não era por ter me vendido, mas por ter sido descoberto. Como pôde fazer isso comigo? Foram suas únicas palavras, como se eu fosse a traidora. Como o senhor pôde fazer aquilo comigo? Respondi, sem lágrimas, sem raiva, apenas uma tristeza infinita. Foi a última vez que o vi. Quanto a mim, passei 2 meses na cadeia de Tefé aguardando o julgamento. Não era um lugar para uma jovem grávida, mas a enfermeira Ivonilda fez o que pôde para garantir que eu tivesse cuidados mínimos. Ela me trazia comida melhor que a ração dos outros presos e me deixava tomar banho de sol no pátio interno todos os dias. Minha filha também foi vítima de um homem que se dizia de Deus, ela me confidenciou uma tarde. Só que ela não teve sua coragem, se enforcou antes que pudéssemos ajudar. Entendi então que, em minha desgraça, não estava tão sozinha quanto pensava. O julgamento aconteceu em Manaus, para onde fui transferida no meu 3º mês de gravidez. Foi um caso que abalou toda a região amazônica. Uma menina de 15 anos acusando um padre respeitado de anos de abuso, culminando em seu assassinato. Os jornais tiveram um dia de campo. Embora poucos se importassem com a verdade por trás das manchetes sensacionalistas. Surpreendentemente, várias pessoas apareceram para testemunhar a meu favor. Seu Nogueira, o sacristão, revelou que tinha suspeitado dos comportamentos do padre por anos, mas teve medo de falar. A velha Dona Ercília descreveu meu estado de terror quando descobri a gravidez. Outras meninas da cidade, inspiradas pela minha história, vieram à frente com seus próprios relatos de assédio. Nenhum tão prolongado quanto o meu, mas suficiente para estabelecer um padrão de comportamento. E então houve Dr. Heitor Peregrino, um advogado de defesa que apareceu voluntariamente para me representar.
Por que está me ajudando? Perguntei a ele após nosso primeiro encontro. Porque justiça não é apenas punir os culpados, mas também proteger os inocentes, respondeu ele, com uma gentileza que me era estranha após tanto tempo vivendo no medo. Dr. Peregrino era um homem de uns 50 anos, de Belém do Pará, que tinha uma reputação de defender casos difíceis. Com seu cabelo grisalho sempre bem penteado e olhos que pareciam ver além das aparências, ele trouxe uma dignidade ao processo que eu jamais esperaria. Foi ele quem convenceu o juiz a considerar todos os fatos. Não apenas o assassinato, mas as circunstâncias que levaram a ele. O abuso contínuo, a gravidez forçada, as ameaças à minha família, a agressão brutal dias antes, o esquema de corrupção comprovado pelo livro de registros. Senhores do júri, disse ele em seu argumento final, diante de vocês não está uma assassina fria, mas uma criança que lutou pela própria vida e pela vida do bebê que carrega, após anos sendo vítima de um predador que usava a batina para esconder sua monstruosidade. Se há culpa aqui, está nas mãos dos adultos que falharam em protegê-la, seu pai, que a vendeu, as autoridades que não viram, a comunidade que preferiu a comodidade da cegueira à dor da verdade. O julgamento durou 1 semana. O veredicto, quando veio, foi uma surpresa até para Dr. Peregrino. Culpada de homicídio, mas com circunstâncias atenuantes excepcionais. Minha sentença foi de 5 anos, com possibilidade de liberdade condicional após 2/3 da pena, considerando minha idade e a situação extrema. Foi o melhor que poderíamos esperar, disse Dr. Peregrino, apertando minha mão após o veredito. Agora vamos nos concentrar no bebê e no seu futuro. Fui transferida para uma instituição para menores infratoras em Belém, onde havia melhores condições para uma gestante. Foi lá que, aos 7 meses de gravidez, recebi a visita que mudaria o rumo da minha vida. Dr. Peregrino apareceu acompanhado de uma mulher elegante de meia idade que se apresentou como Eleonora Cavalcante, sua cunhada. Leonora, disse ele, sentando-se à minha frente na sala de visitas. A Eleonora é professora universitária em Goiás e veio conhecê-la pessoalmente. A mulher sorriu para mim com uma gentileza que me desconcertou. Meu irmão me falou tanto sobre você e sua história, disse ela, sua voz suave mas firme. Vim para fazer uma proposta. E assim, entre chás e biscoitos oferecidos pela diretora da instituição, que parecia impressionada com meus visitantes ilustres, Eleonora me apresentou uma ideia que nunca tinha passado pela minha cabeça: adoção aberta. Você é muito jovem para criar uma criança sozinha, especialmente nas suas circunstâncias, explicou ela. Meu marido e eu não podemos ter filhos e desejamos muito adotar seu bebê, mas não queremos separar vocês para sempre. Ela então detalhou sua proposta. Adotariam legalmente meu filho ou filha, dando-lhe a estabilidade, educação e amor que eu não poderia oferecer naquele momento. Mas, ao contrário das adoções tradicionais, eu não seria apagada da vida da criança. Poderia manter contato, receber notícias, visitá-la quando estivesse livre. E quando você sair daqui, continuou Eleonora, terá um lugar para ficar se quiser. Meu marido é diretor de um colégio em Catalão, no interior de Goiás. Uma cidade tranquila, longe de tudo isso. Você poderia terminar seus estudos lá, reconstruir sua vida. Fiquei em silêncio por um longo tempo, absorvendo aquela proposta inesperada. Era mais bondade do que eu tinha recebido em toda a minha vida. Por quê? Consegui finalmente perguntar. Por que fariam isso por mim? Nem me conhecem. Eleonora trocou um olhar com o Dr. Peregrino antes de responder. Porque todos merecem uma segunda chance, disse ela simplesmente. E porque a vida já tirou demais de você. Está na hora de alguém dar algo em troca. 2 semanas depois, assinei os papéis concordando com a adoção. No mês seguinte, dei à luz uma menina saudável que chamei de Esperança, o único nome que fazia sentido depois de tudo. Como combinado, Eleonora e seu marido Cláudio a adotaram legalmente, mas me permitiram estar presente em sua vida, mesmo que à distância durante meu tempo na instituição.
cumpri 2 anos e 8 meses da minha pena, com redução por bom comportamento e pela conclusão dos estudos básicos oferecidos pela instituição. Quando saí em liberdade condicional, aos 18 anos, Eleonora estava lá para me buscar, como prometido. "Está pronta para conhecer sua nova casa?" perguntou ela enquanto embarcávamos no ônibus que nos levaria do Pará para Goiás. Uma viagem de 3 dias que parecia simbolizar minha própria jornada de transformação. E foi assim que cheguei a Catalão, a cidade que viria a ser meu refúgio e meu lar. Longe da umidade sufocante da Amazônia, longe dos fantasmas de Tefé, longe do passado que, embora nunca esquecido, poderia finalmente começar a curar. Esperança tinha quase 3 anos quando nos reencontramos pessoalmente. Uma menininha linda, de cachos escuros e olhos vivos, que correu para mim como se sempre tivesse me conhecido, graças às fotos e histórias que Eleonora e Cláudio mantiveram vivas para ela. "Mamãe Léo!" gritou ela, abraçando minhas pernas com uma alegria pura que me fez chorar pela primeira vez em anos. Foi naquele momento, sob o céu aberto do Cerrado Goiano, que senti que a justiça, à sua própria maneira tortuosa, tinha finalmente sido feita. Hoje, aos 72 anos, vivo uma vida tranquila aqui em Catalão. Minha casinha simples na Rua das Palmeiras é meu porto seguro, com sua varanda arejada de onde posso ver o movimento da cidade e sentir o vento do cerrado que tanto amo. Quem me vê caminhando pelas ruas às 5 da tarde, com meus cabelos brancos e passos calmos, jamais imaginaria o inferno que atravessei para chegar até aqui. Catalão me deu o que eu mais precisava, um recomeço. Quando cheguei, há mais de 5 décadas, era apenas uma jovem assustada de 18 anos, com cicatrizes profundas na alma e um futuro incerto pela frente. Eleonora e Cláudio foram mais que tutores, foram os pais que nunca tive. Com paciência infinita, me ajudaram a terminar os estudos no colégio onde Cláudio era diretor. "Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você", Eleonora costumava dizer. E eu absorvia cada palavra, cada lição, cada oportunidade de aprendizado como se fosse água no deserto. Aos 20 anos, comecei a trabalhar como auxiliar na biblioteca municipal. Os livros se tornaram meus companheiros silenciosos, me oferecendo mundos onde eu podia me perder por algumas horas, histórias de pessoas que superaram obstáculos que pareciam intransponíveis. Lentamente, página por página, fui reconstruindo minha própria história. O arranjo com Esperança funcionou melhor do que qualquer um de nós poderia ter esperado. Ela cresceu sabendo que tinha 2 mães. Eleonora, que cuidava dela diariamente, e eu, que era sua mãe do coração, como ela mesma dizia. Nunca escondemos dela sua origem, apenas adaptamos a verdade à medida que crescia, de uma forma que ela pudesse compreender. "Por que você não mora com a gente, mamãe Léo?" Ela me perguntou um dia, quando tinha uns 6 anos. "Porque às vezes, amor, as famílias são diferentes", respondi. "Algumas têm um pai e uma mãe na mesma casa, outras têm 2 mães ou 2 pais, e a nossa família tem você, o papai Cláudio, a mamãe Nora e eu, mesmo que eu more em outra casa." Ela aceitou aquela explicação com a simplicidade maravilhosa das crianças. Com o tempo, quando ela tinha idade suficiente, contamos mais detalhes. Não os horrores, mas o suficiente para que entendesse que circunstâncias difíceis nos separaram e que o amor de Eleonora e Cláudio nos salvou a ambas. Quando Esperança fez 15 anos, a mesma idade que eu tinha quando ela foi concebida, tive um momento de pânico. Olhei para aquela jovem florescendo, tão linda e cheia de vida, e fui tomada pelo terror de que algo semelhante pudesse acontecer com ela. Eleonora percebeu minha angústia. "Ela não é você, Leonora", disse-me gentilmente. "Sua história não é a dela. Esperança tem uma família que a protege, que a escuta, que acredita nela. Ela tem você." E era verdade. Esperança cresceu cercada de amor, segurança e respeito. Tudo que me foi negado. Ela se formou em psicologia, inspirada, segundo me disse, pela minha história de superação.
Hoje, aos 57 anos, dirijo uma ONG que ajuda mulheres e meninas vítimas de abuso. Tenho tanto orgulho dela que às vezes meu coração parece não caber no peito. Quanto a mim, nunca me casei. Houve alguns homens ao longo dos anos, bons homens que me trataram com carinho e respeito. Mas os fantasmas do passado sempre se interpunham. Descobri que o toque masculino, mesmo gentil, despertava memórias que eu preferia manter adormecidas. Com o tempo, aceitei que certos tipos de intimidade talvez nunca fossem possíveis para mim. E encontrei paz nessa aceitação. Em vez disso, construí outras formas de conexão. Amizades profundas, como com Dona Zilda, minha vizinha há 30 anos, com quem tomo café todas as manhãs. Ou com o grupo de senhoras do Clube do Livro, que se reúne na biblioteca às quartas-feiras. Ou ainda com os jovens da escola municipal, para quem dou aulas voluntárias de reforço em português, uma forma de passar adiante a dádiva da educação que recebi. Quando me aposentei da biblioteca, aos 65 anos, descobri o prazer das caminhadas diárias. Comecei timidamente, apenas alguns quarteirões. Logo, estava percorrendo a cidade inteira, explorando cada cantinho de Catalão. Há algo profundamente terapêutico em sentir os pés firmes no chão, em respirar o ar livre, em saber que posso ir e vir conforme minha vontade, um luxo simples que um dia me foi negado. Minha rotina hoje é tranquila e previsível, exatamente como gosto. Acordo cedo, preparo meu café, recebo Dona Zilda para nossas conversas matinais. Às vezes, vou até a biblioteca ajudar na organização. Eles dizem que ninguém conhece melhor o acervo do que eu. Almoço geralmente sozinha, embora às quintas-feiras Esperança e sua família venham me visitar. Ah, sim, Esperança me deu 2 netos maravilhosos. Heitor, em homenagem ao doutor Peregrino que nos ajudou tanto, e Elisa, que herdou meus olhos e o espírito forte de sua mãe. Heitor já me fez bisavó, com a pequena Aurora, que acabou de completar 5 anos. Quando os vejo juntos, 3 gerações nascidas da minha linhagem, sinto que, de alguma forma, venci. À tarde, por volta das 5, calço meus tênis confortáveis e saio para minha caminhada. Percorro sempre caminhos diferentes. Às vezes passo pela Praça Getúlio Vargas, onde observo as crianças brincando, seus risos curando algo antigo dentro de mim. Outras vezes vou até o mirante natural na colina, de onde se pode ver a cidade inteira e, ao longe, a imensidão do cerrado. Ou então simplesmente perambulo pelas ruas residenciais, admirando os jardins, acenando para os conhecidos, sentindo-me parte dessa comunidade que me acolheu quando eu não tinha nada. Eleonora e Cláudio já não estão entre nós. Ele partiu há 12 anos, vítima de um câncer fulminante. Ela o seguiu 3 anos depois, serenamente, durante o sono. Sinto sua falta todos os dias, mas vejo seu legado vivo em Esperança, nos netos e na mulher que me tornei graças a eles. Quanto ao meu passado em Tefé, é como um livro antigo que mantenho fechado na prateleira mais alta. Não o abro com frequência, mas sei que está lá. Com o tempo, aprendi que o perdão, não aos outros, mas a mim mesma, era o único caminho para a paz. Perdoei-me por ter sido vítima. Perdoei-me pelo silêncio inicial. E sim, perdoei-me por ter tirado uma vida, mesmo sabendo que era a única saída que enxerguei naquele momento de desespero. Meu diário daquela época ainda existe, guardado em uma caixa de madeira entalhada que Cláudio fez para mim. Raramente o releio. Aquelas páginas contêm dor demais, mas o mantenho como testemunho, não apenas do horror que vivi, mas da força que descobri em mim mesma. O sino da igreja ainda toca todos os dias em catalão, assim como tocava em Tefé. A diferença é que agora, quando o ouço, não sinto mais aquele aperto no peito, aquele medo visceral. Às vezes até paro minha caminhada para escutá-lo, deixando que o som se dissolva no ar da tarde. É um lembrete de que sobrevivi, de que o passado não tem mais poder sobre mim. Esta é minha vida hoje, simples, pacífica, construída tijolo por tijolo sobre ruínas que um dia pensei que me definiriam para sempre. Moro na mesma cidade há mais de 50 anos
E ainda assim, cada caminhada diária é uma pequena celebração da liberdade que conquistei a um preço tão alto. Quando as pessoas me perguntam o segredo da minha serenidade, apenas sorrio. Como explicar que encontrei paz justamente porque conheci seu oposto na forma mais brutal? Como dizer que cada amanhecer é um milagre para quem já encarou a escuridão mais profunda? Prefiro apenas continuar caminhando, um passo após o outro, sob o céu aberto de Catalão. O lugar que me ensinou que, mesmo depois da tempestade mais devastadora, ainda é possível encontrar o caminho de volta para casa. Meus queridos, quando penso naquela noite na casa paroquial, com o bisturi na mão e o sangue escorrendo, ainda sinto um calafrio. Não me orgulho de ter tirado uma vida, mas sei que aquele foi o único caminho que encontrei para salvar a minha e a do meu filho que carregava. Às vezes nos encontramos em situações tão brutais que apenas medidas extremas podem nos libertar. O peso do bisturi na minha mão, o olhar de surpresa no rosto dele quando percebeu que eu não era mais sua vítima submissa. Essas imagens nunca me abandonaram. Mas também não me destroem mais. Descobri que mesmo os atos mais desesperados podem ser parte de nossa jornada de libertação. Passei anos me perguntando se poderia ter feito diferente, se havia outro caminho. Mas a verdade é que quando estamos encurralados, quando nosso próprio pai nos vende como mercadoria, quando a sociedade fecha os olhos e tampa os ouvidos, às vezes só nos resta nossa própria força para sobreviver. Aquela menina de 15 anos que enfrentou o monstro disfarçado de santo nunca imaginou que chegaria aos 72, caminhando livre pelas ruas de Catalão, com uma filha, netos e até uma bisneta. Que encontraria pessoas como Eleonora e Cláudio, que me mostraram que o bem existe, mesmo após conhecer o pior da humanidade. O tempo na prisão, o julgamento, os olhares de julgamento, tudo isso valeu a pena pelo direito de respirar livremente, de criar raízes numa nova terra, longe do horror de ter fé. De ver minha filha Esperança crescer forte e determinada a ajudar outras mulheres, transformando nossa dor em propósito. Se você está numa situação parecida, lembre-se, às vezes a salvação vem das formas mais inesperadas. A minha veio na ponta de um bisturi e nas páginas de um diário que contava a verdade que ninguém queria ouvir. Se esse vídeo tocou seu coração, aperte o botão de curtir e se inscreva no canal. Isso ajuda muito essa vovó aqui a continuar compartilhando sua história. E deixe nos comentários a palavra oração, para lembrarmos que às vezes precisamos ser nossa própria salvação, mesmo quando todos estão apenas rezando por milagres que nunca chegam. Obrigada por me ouvirem até aqui, por testemunharem minha história, por não julgarem aquela menina que fez o impensável para sobreviver. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nenhuma criança precise jamais fazer as escolhas que eu tive que fazer.